Graça e paz, sou Márcio Vigílio aqui do canal Jovens de Joelhos e eu estou te convidando hoje aqui para nossa live. Hoje o tema é especial. Nós vamos falar de ansiedade. E ansiedade é um negócio tenso que perturba todo mundo. Então eu vou logo dizendo aí boa noite para você, boa noite Bárbara, e eu vou ser bem incisivo, mande o nosso convite aí para outras pessoas. Se você conhece alguém que sofre de ansiedade, está desesperado, está passando por um problema, por uma enfermidade, por um problema conjugal, financeiro, por um problema familiar, algo que martela o dia inteiro na cabeça da pessoa. Talvez essa pessoa é até seu amigo e você às vezes está aí desesperado, querendo ajudar e não sabe o que fazer. Então vai lá, convida. Convida porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Quero deixar aberto aí o nosso espaço para perguntas. Dentro do possível a gente vai tentar responder. Dizer que essa live ela vai ficar gravada aqui, né, no Instagram por um tempo. E depois nós vamos colocá-la também no YouTube, e para que você possa ter aquele momento seu com o Espírito Santo, nós vamos colocar essa live lá no nosso blog, no site voltandocasa.com, para que você possa, se essa live falar o teu coração, e eu sei que vai falar poderosamente, você possa ler, né? Possa até enviar para outras pessoas. Aí você fala, mas por quê? Ah, porque eu digo sempre, talvez a live, o vídeo, é comigo. Mas o momento melhor é quando você para diante do Espírito Santo, né? E ele fala poderosamente. No final da live, vocês me cobrem, tem uma surpresa aí, espetacular. O Espírito Santo me falou essa semana. Mas eu te convido para uma breve oração. Eu gosto sempre de começar assim, né? Uma oração. Agora é 8h12, a gente fez uma pequena mudança aí na nossa forma de transmissão da live. E vai dar certo, eu tenho certeza. Venha comigo, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Que dia maravilhoso, é o dia de compartilharmos coisas grandes. É o dia de desarmarmos essa bomba que é a ansiedade. É o dia de aprendermos a confiar poderosamente no Senhor. Confiar o nosso coração, confiar a nossa vida, colocar toda a nossa expectativa em tuas mãos. Então eu peço que nesse dia fale conosco, fale a quem estiver vendo a live ao vivo, quem estiver aqui com a gente nesse momento agora, ou quem for ver a live depois, não tem problema. Eu só peço que o Senhor fale aos corações, edifique, levante pessoas que estão às vezes ofegantes, abatidas por causa da ansiedade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Gente, a ansiedade é um negócio muito curioso, porque a ansiedade ela se esconde. Ninguém gosta de falar que é ansioso, né? Ou quando fala é de uma forma até descontraída, ou numa roda de conversa, mas é fato que ninguém gosta de falar o quanto a ansiedade incomoda. Vou baixar a música um pouquinho aqui, porque ela está me incomodando. Ninguém gosta de falar o quanto a ansiedade incomoda, né? Você não gosta de passar a ideia que você é ansioso, ou que você está preocupado com algo. E quando a gente fala para jovens, é curioso, porque o jovem cristão esconde a ansiedade. Porque, poxa, se eu falar de ansiedade, é um sinal de fraqueza, é um sinal que vão dizer que eu estou em pecado, é um sinal que vão dizer que eu não confio no Senhor. Beleza, isso é interessante, mas não resolve, né? Mas como você descobre que isso não resolve? Simplesmente porque quantas vezes os jovens estão bem, aí de repente eles explodem, se afundam e começam a mostrar um problema e surtam. Mas por que isso acontece? Não acontece do dia para a noite. A ansiedade estava ali, matando o sono, matando a esperança, matando a alegria, criando uma sensação de controle. E eu vou te levar nessa noite para o Jardim do Éden, porque eu vou desarmar pela fé, não eu, o Espírito Santo. Ele vai desarmar e vai libertar você do mecanismo de controle. Por quê?
Gente, vamos ser honestos. O mecanismo de controle, ele é surreal. Ninguém controla nada. O que você controla exatamente? Às vezes nós temos a sensação que controlamos o nosso dinheiro. Bem, o Brasil passou por uma crise uns anos atrás, eu ainda era menino ali, pré-adolescente, e houve um plano de um governo e que ele pegou o dinheiro que estava na poupança. Pessoas tinham muito dinheiro investido nos bancos. Isso aconteceu recentemente na Argentina. E o governo, não que ele pegou o dinheiro, por um momento ele pegou aquele dinheiro para aplicar no país. O pessoal ficou louco. Pessoas se suicidaram nesse momento no país. Por quê? Porque elas achavam que tinham controle por causa do dinheiro. Não tinham. Às vezes, nós temos uma sensação de controle também quando a gente malha horas na academia, fica forte, toma ali aqueles remédios, toma aqueles suplementos. Bacana, passa uma ideia que nossa saúde está top, por causa disso temos controle sobre o nosso corpo. Conversa, não temos. Nós podemos até tomar bons suplementos, nos alimentar bem, mas nós temos milhões de células e se de repente uma dessas células resolve pegar o caminho errado, explode um câncer. Ah, Márcio, nós temos controle, eu tenho controle, eu ando direitinho, eu pego o ônibus direitinho, eu só ando por lugares seguros. Como? Isso não funciona assim. De repente você está andando para um lugar seguro e o avião mais seguro do mundo ele tem uma pane no motor. Você não controla isso. Você não controla quando um bandido pode passar no meio da rua. Você não controla quando o asfalto pode ceder numa ponte. A gente não controla nada. Engraçado isso, né? A gente não controla absolutamente nada. Por que eu tenho que te mostrar isso? Porque eu preciso te levar para Gênesis. Abra a tua Bíblia aí comigo. Nós estamos falando de ansiedade. Olha o que diz Gênesis 1:26. Eu costumo brincar que o cristão tem o hábito de ler a Bíblia correndo. Não leia a Bíblia correndo. Vou dar uma dica. Quer ler a Bíblia em 1 ano, 6 meses, 2 meses? Beleza. Faça isso. Uma leitura de 100 metros, não é verdade? Mas faça isso e não deixe de ler a Bíblia devagar. Quer ler correndo? Interessante. Mas você precisa mastigar a Bíblia. Então tire outro período do dia para ler a Bíblia bem devagar. Olha o que diz Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então, vamos começar a falar de ansiedade. Deus colocou ali o homem. E Deus não falou assim: agora, homem, tá vendo essa terra toda seca? Eu vou lhe dar aqui água para você cobrir essa terra com água e para você colocar belas sementes. Então, eu estou te dando aqui um monte de enxada e você vai fazer esse jardim produzir. Engraçado que quando nós lemos a Bíblia correndo, a gente acha que Deus fez exatamente isso. Mas não foi. O Jardim do Éden estava pronto. O Jardim do Éden tinha planta. O Jardim do Éden tinha água boa. O Jardim do Éden tinha coisas para se alimentar, para dormir, para lazer. Deus queria apenas que o homem fosse um administrador, um mordomo. O homem não era o provedor do Jardim do Éden. Mas, peraí. Quer dizer que as plantas que estavam lá não foi o homem que plantou? Conversa! Não foi. O Jardim do Éden estava prontinho. Nem a mulher Adão teve trabalho de conquistar. Olha essa, hein? Adão não fez nada disso, gente. Deus deu o jardim prontinho para Adão. Mas nós temos uma impressão que Adão gerou o Jardim do Éden. É ruim, hein? Nada disso ocorreu. Então a gente começa a falar de ansiedade e aí eu já começo a te mostrar que
nós não controlamos as coisas. E que Deus, no seu pensamento original, não fez o homem para prover as coisas, para prover tudo. Não, não foi assim. Deus deu um jardim pronto para o homem. Então eu vou dizer para você, e eu vou quebrar o primeiro paradigma para você, cristão, para você, jovem que está me vendo, que você não domina tudo. Você não domina o vestibular, você não domina o concurso que você vai fazer. Mesmo que você estude e tente fechar todas as matérias, você não domina o seu namoro, você não domina a universidade, você não domina o seu futuro, você não domina nem a sua saúde, que parece de ferro porque você é bem jovem. Ah, Márcio, mas como assim? Deus não me fez para gerar todas essas coisas? Calma. Calma. O domínio ao qual Deus se referiu a Adão não era um domínio para criar, era um domínio para administrar. E aí nós começamos a mexer na questão da ansiedade, porque muitos jovens cristãos, eles pegam tudo que Deus deu, aí eles colocam de lado, acham que não podem viver aquilo. É fácil demais. E aí então eles querem cavar. E aí não desfrutam da graça. Graça é favor imerecido. Imagina você cavando a sua salvação. Difícil, hein? Difícil. Então, jovem, eu estou te convidando para se livrar da ansiedade, conhecer a graça. Entenda o pensamento de Deus. Toma, Adão, quer comer? Fruta boa, comida boa. Toma, Adão, quer lazer? Toma esse jardim todo. Adão, você quer água? Toma água, Adão. Adão, você quer companhia? Toma uma esposa, Adão. Márcio, mas isso aconteceu no Éden. Pare, o pensamento de Deus é esse. Não foi assim com José? Mesma coisa. José desfrutou de graça. Esposa, emprego, condição social, propósito, chamado. José se apropriou da graça. É como se a graça chegasse na sua vida, você chegasse diante de Faraó, e Faraó falasse assim para você: rapaz, você vai ser o primeiro-ministro, você vai ser abençoado, eu vou trazer uma esposa, aí você vira assim: pare, Faraó, isso está muito fácil, eu sou crente, eu vou fazer um jejum e Deus irá prover. Mas Deus já não estava provendo, não. Quando nós ficamos ansiosos, é isso. Nós começamos a achar que não podemos aceitar aquilo que Deus nos dá pela graça. Graça. Olá, Bela, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você e convida a gente aí, porque eu sei que tem muitos jovens sofrendo com ansiedade. Tenho certeza desse negócio. Então, eu posso quebrar o primeiro paradigma com você essa noite? A casa original de Deus para Adão não tinha necessidade. Adão não tinha que fazer nada. Adão não tinha que plantar, não tinha que cuidar de boi, não tinha que mexer na água, filtrar, não tinha que fazer nada. Adão só precisava administrar. Você que está me vendo aí, abre sua mão assim. Pense comigo por um momento. O que Deus colocou em suas mãos? Talentos, dons, chamado, capacidade. Às vezes, jovem, você quer jogar tudo isso fora e ser um crente super-herói e cavar tudo isso, gerar tudo isso, mas Deus já deu. Então nós começamos a mexer na questão da ansiedade, desarmando esse primeiro ponto. Eu estou te mostrando aqui que Adão não trabalhou pelo Éden, que Adão não cuidou da água do Éden, Adão não gerou os animais, Adão não cuidava dos animais do Éden, eram saudáveis. Adão nem cativou sua esposa. Deus, em grande amor, percebeu a necessidade de Adão e proveu. Mas Deus faz isso até hoje, ou se faz. Eu conheci minha esposa trabalhando para o Senhor, estava nem pensando nisso, e ali ela estava. E o Senhor, enquanto eu trabalhava ali no teatro, o Senhor, vou arrumar uma esposa para esse rapaz.
Deus é bom, né? E aí eu recebi. É graça. Graça. Esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com você. Deixe de querer prover as coisas. Deixe de querer viver só com o que você tem. Deixe de viver querendo gerar tudo. Porque se você for tentar fazer isso, aí você vai estar querendo bancar Deus na sua vida. Os grandes homens de Deus dependiam, os grandes homens de Deus compreendiam a graça. De novo, para a gente fechar o primeiro ponto, nesse primeiro momento, vou te lembrar José. Às vezes, jovem, você não aceita as bênçãos como José aceitou. É muito, né? Pois é. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, e aí eu toco no cerne da ansiedade, porque quando nós falamos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, à medida que a gente vai tendo revelação e compreendendo isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em perfeita unidade, em perfeita associação. Ninguém discute com ninguém, ninguém tenta aparecer mais que ninguém. Há uma obra perfeita, há um Pai com uma vontade soberana, há um Filho que se sacrificou na cruz e derramou o seu sangue, e há um Espírito que revela-nos o Filho que nos faz ter compreensão do Pai do todo da eternidade. Olha, e isso funciona perfeitamente, gloriosamente. Eles funcionam em unidade, associados. Ninguém vai para a direita ou para a esquerda. O Espírito Santo não vai te revelar algo que não está na palavra. Ah, Márcio, mas eu tive uma estratégia aqui que não está na Bíblia. Cuidado, abre o olho, hein? Jesus não vai te fazer se rebelar ou ignorar o Espírito Santo. Não, não vai acontecer isso. Quanto mais você é íntimo do Espírito Santo, mais o Espírito Santo te revela a palavra, e a palavra é Cristo, que é a verdade. Você consegue ver a perfeita unidade. E aí eu vou para o segundo detalhe sobre ansiedade. É que Adão estava no Éden, um Éden criado por Deus, o Éden gerado por Deus. E aí Adão sai desse Éden, mas sair do Éden foi uma consequência de uma dissociação de Adão para com seu Criador. Pegou? Pega aí, segura. Quando ocorre um afastamento, quando ocorre uma dissociação, quando ocorre uma quebra de união, a consequência disso é a ansiedade. Você deixa de desfrutar do jardim, da situação, da relação que Deus criou, e você passa a se preocupar em viver, em sobreviver, em se manter, em criar um caminho para voltar para o Éden. Porque lá no Éden havia plenitude. E não é exatamente aquilo que nós cavamos, plenitude. Plenitude na saúde, plenitude nas finanças, plenitude no amor, plenitude nos relacionamentos, plenitude em tudo. Adão queria isso de volta. E isso dispara o gatilho da ansiedade. Deixa eu trazer o computador para mais perto aqui. Então, o segundo ponto que eu trago para vocês sobre a ansiedade é que a ansiedade está ligada diretamente à associação. Quanto mais perto de Deus, quanto mais unido, quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais você compreende o favor de Deus. E aí quando esse favor entra no seu coração, aí você entende que Deus... Aí eu tenho que te dizer isso porque o Espírito Santo está me revelando agora. E é 10 demais. Aí você compreende o lado do amor de Deus, o detalhe. Deus nos ama em detalhes. Sabe, não é aquele amor ridículo, é aquele amor formal, protocolar. Eu sou Deus e eu estou aqui no céu guardando você. Pare! Não funciona assim. Eu cheguei de viagem aqui em casa, comecei em 2022 e um pezinho de jabuticaba aqui em casa estava cheio. Gente, estava gigante, cheio de jabuticaba para tudo quanto é lado.
E eu falei, rapaz, eu viajei que esse negócio estava sequinho. E eu volto e o pé de jabuticaba tá bombando. Quem foi que cuidou desse negócio? Gente, eu amo jabuticaba. Minha mãe amava jabuticaba, eu gosto de jabuticaba. E eu fico assim, Senhor, como o Senhor é detalhista. Eu tenho um pé de jabuticaba na porta de casa e quando eu viajo eu ainda volto e ele tá bombado. Cheio. Você compreende? Deus cuidando de detalhes. Detalhes. Eu observo isso. Eu tenho colhido disso. Detalhes. Quanto mais eu descanso, quanto mais eu confio, o Senhor vai cuidando de mim. Detalhes. Parece que eu vou conhecendo o humor de Deus. Eu parei o carro, tirei as malas, quando eu virei, eu falei, ué, que é isso? Eu fiquei lá uma meia hora, chupando uma por uma, falei, ué, Deus, tô te entendendo, não? É como se o Espírito Santo estivesse falando, fica aí, rapaz, descanso. Tô cuidando de você. Vou fazer o seguinte, eu troco umas ideias. Mas não era bem isso que Deus fazia no Éden com Adão? Deus queria se aproximar, gerar uma associação com Adão, bater um papo na viração do dia. Às vezes, Deus quer fazer exatamente isso com você. Quer se aproximar, quer criar uma união, quer criar uma aliança, quer falar de pactos, porque Deus é um Deus de pactos. Graça, graça, graça. Quanto mais preso à ansiedade, menos você compreende a graça. Quanto mais preso à ansiedade, menos você consegue se associar ao Senhor. Pera aí, Márcio, o que você está dizendo? Se você está ansioso, precisando cuidar do que vai comer, do que vai vestir, preocupado, ansioso com quem vai casar, preocupado, ansioso com a bomba, com a economia, quero ver você orar. Não vai orar. Você vai conseguir, não. Você vai tentar ouvir uma música, 2, 3, mas você não vai conseguir se desligar. Uma das marcas terríveis da ansiedade e que arrebenta com a nossa saúde e que arrebenta o nosso sono é que ela nos fragiliza, porque ela não permite que a gente descanse, nos desligue e confie no Senhor. Pessoas cansadas. Fala a verdade. Se você tem conhecido jovens assim, jovens, eu estou falando jovens, o povo no pico da formosura, da força, cansados, ofegantes, envelhecidos. Eles não dormem bem, não pensam bem, não relaxam. Aquele peso da ansiedade nas costas. Longe de Deus. Mas, espera aí, você está me dizendo que a ansiedade é um sinal que eu estou um pouquinho longe de Deus? Claro, claro que sim. Ou então você não está perto bastante. Se você está tão ansioso, querendo segurar a sua vida nas mãos, a saúde do seu pai, de sua avó, de sua tia, o carro, sei lá o quê, você não está tão perto, você não está conseguindo. Tem que estar perto. Vou criar uma metáfora, uma imagem aí na sua cabecinha. Digamos que você tem algo muito importante nas mãos, muito importante mesmo, uma tacinha de cristal, e você quer dá-la a alguém. E essa pessoa está a 1 quilômetro de você. E aí você vai fazer o quê? Jogar a taça de cristal? A 1 quilômetro? Vai quebrar. Não vai chegar lá. Mas então, você se aproxima um pouco mais. 500 metros. Você vai conseguir jogar a taça de cristal a 500 metros? É uma taça preciosa. Se quebrar, perde valor. 300 metros. 100 metros. 10 metros. Se você for uma pessoa normal, você vai entender que você vai ter que chegar pertinho da pessoa, mão com mão, entregar na mão da pessoa para não correr nem o risco dessa tacinha cair. Entendeu a diferença? Quanto mais perto de Deus, você pega aquilo que é precioso para você. É exatamente o contrário do que a ansiedade diz. A ansiedade diz, segure, 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 segure. Não se aproxime de ninguém. Se aproxime de Deus. Pegue aquilo que é precioso. Talvez a saúde de alguém. Talvez alguém que está passando por uma enfermidade enorme. Talvez um problema financeiro terrível. Talvez um acidente. Uma batida de carro. Aproxime-se muito do Senhor. Aproxime-se muito do Senhor. Aproxime-se, 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 aproxime.
até que você esteja tão pertinho dele. E aí você mesmo inseguro, pega essa ilustração aí. Mas quando ele vai colocar as mãos dele debaixo das suas. E as mãos dele você vai sentir a firmeza e o calor e a confiança das mãos dele. E aí você vai entregar nas mãos dele. Sabe o que você vai fazer depois disso? Mas o problema vai sumir? Deus vai fazer uma mágica, você plim! Não, não vai. Tudo tem um tempo. Deus é soberano, nós não controlamos tudo. Mas Ele tem controle sobre todas as coisas. Você vai confiar no julgamento dEle. E você vai confiar que o melhor Ele vai prover. Você vai fazer uma oração, vai descansar, vai conseguir chupar uma jabuticaba, vai conseguir tomar um sorvete, vai conseguir sair com uma pessoa que você gosta muito, vai conseguir sair com seu pai, comer um churrasco com seu pai, tomar um sorvete com aquela amiga que você não vê há tanto tempo. Assistir uma série, um filme, largar de ser um super crente, porque no Jardim do Éden, Adão não ficava só orando. É uma ilusão, nós criamos metáforas de super crente. Adão comia uma manga. Eu imagino que Adão tinha pêssego naquele negócio lá, tinha caju. Imagino que Adão devia ter uva verde, que é caríssima e é maravilhosa, aquela maçã verde, bem grandona. Eu acho que Adão devia saber nadar, se não sabia, aprendeu, devia ser muito legal. Eu acho que Adão ficava olhando para aquele urso, para aquele leão, para o tigre, para o gorila. Imagina, trocando as ideias, batendo um papo, encostando naquele gorila. Uau! Adão desfrutava de tudo. E aí, para coroar tudo isso, Deus batia lá assim. Adão! Ei, vamos trocar ideia. Vem me conhecer. Vamos falar da eternidade, Adão. O Jardim do Éden é só o começo. A salvação é só o começo, jovem. Por isso que eu fico triste e eu entro em colapso quando eu vejo um jovem falando, mas eu não quero viver o meu chamado, eu já sou salvo. A salvação é como o Jardim do Éden, é só o começo. Há muito mais em Deus para desfrutar. Lá na eternidade, você não vai lutar por salvação, você vai desfrutar de Deus. Você não foi salvo do inferno, você foi salvo de uma separação de Deus. Para de dar crédito demais pro diabo. Não. É o segundo ponto da ansiedade. Eu vou abrir um parênteses aqui. E eu te convido para ver nossa série que está lá no YouTube sobre Jonas. Porque eu estou falando um pouco dessa questão de chamado, porque eu vejo muitos jovens pensando assim, se eu viver o chamado, eu não vou viver a faculdade. Se eu viver o chamado, eu não vou casar com quem eu quero. Se eu viver o chamado, tem que ver. Eu falo muito de Jonas, e Jonas é um fujão. Quando você entende Deus, você nunca foge dele. Poxa, entenda, não foi Adão que chegou, Deus, eu quero um jardim, eu quero uma esposa. Não, Deus percebeu, partiu de Deus. Parte de Deus cuidar de você com o melhor que você precisar. E Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Vou para o terceiro ponto. E como eu disse, um dos problemas da ansiedade é que a ansiedade te tira da presença do Senhor. Você não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Deus, eu quero falar do meu problema com o Senhor. Deus não vai ficar falando de problema o tempo todo com você. Deus quer falar do reino, Deus quer falar da eternidade. Mas Deus não quer falar do meu problema? Deus quer falar que Ele é soberano. Sabe aquelas músicas? E eu fico bravo. Aquelas músicas que falam assim, aquelas músicas churumela, aquelas músicas Nutella,
Aquelas músicas que ficam só falando de um Deus. Ai, Deus no meu problema, o Senhor me vê. Deus na minha dificuldade, o Senhor me atende. Deus, para de falar disso. Deixe Deus falar quem Ele é. Quando você conhecer a glória de Deus, quando você conhecer a pessoa e a presença de Deus, você vai ver que Ele é tão grande, e você nem vai precisar falar dos seus problemas o tempo todo, porque você vai ficar maravilhado com o poder dele. Eu vou te dar uma ilustração absurda, mas é como se você estivesse pertinho do sol e tivesse com um paletó de frio e falasse: Deus, eu tenho que te falar que eu tô com frio. Eu tô com muito frio, Deus. Eu tenho que te falar isso. E você tá perto do sol. Deus, eu quero falar só do frio. Deus, eu quero falar que eu tô... Às vezes fazemos isso com Deus. Queremos falar para Deus do nosso problema financeiro, só queremos falar disso. E Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o Criador, Ele é aquele que cria situações, é aquele que pode te dar uma ideia para fazer você ganhar dinheiro do dia para a noite, é aquele que pode te dar aquela causa na justiça, é aquele que pode multiplicar. Não foi Ele que multiplicou os pães e os peixes? Ei, às vezes você quer ter um monte de coisa, mas basta alguns pães e peixes na sua vida porque Ele pode multiplicar. Às vezes você quer correr atrás de um salário de milhões, mas a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Lucas 8:45 diz assim a palavra de Deus. E aí, PH, boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E fica ligado aí, porque nós estamos falando de ansiedade, vem surpresa aí no final, beleza? Você é bem-vindo aqui. E essa live falar com você, manda aí o recadinho para mais pessoas, hein? Ansiedade mexe com a moçada. Olha o que diz Lucas 8:45-46. Lembra quando eu falei da ilustração de chegar bem perto da mão de Deus? Jesus disse assim: quem é que me tocou? E aí eu vou tocar naquele jovem que está na igreja, ele está cantando, ele está envolvido em um monte de coisa. Mas observe isso aqui. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. A ansiedade aponta para algo. Você está tão longe de Deus que não está conseguindo tocá-lo. Porque quando você se aproxima de Deus, aproxima mesmo, sai virtude dele. Sai poder. Poder para enfrentar e exercer governo sobre a situação a qual você está passando. Sai poder, sai habilidade, sai revelação e sabedoria para você sair de problemas financeiros, sair de problemas emocionais, sair. Márcio, eu não estou sentindo isso. Eu fico perto de Deus, mas eu não sinto esse poder. Você está perto mesmo? Porque olha o episódio que eu estou te mostrando daquela mulher. Havia um monte de gente apertando Jesus e até Pedro falou: mas tem um monte de gente aqui, ué, você está perguntando quem te tocou? Está viajando. Aí Jesus falou assim: não, é isso não, cabeção. Alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com propósito. Alguém me tocou da mesma forma que eu toco alguém. E quando isso ocorre, alguém agiu como imagem e semelhança e agiu assim, eu também tenho que agir, porque é uma chave. Você toca como imagem e semelhança e Deus se manifesta e a chave fecha. Abre uma porta que estava travada. A ansiedade impede esse toque, porque você não se aproxima. A ansiedade faz o homem ficar retraído. Ele segura algo firme nas mãos e ele não vai até Jesus. Então esse impacto, esse toque não acontece e o poder não é manifesto. E aí ocorre um massacre emocional. Aquela mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue, assim como tem muitas pessoas, assim como eu trabalho e vejo muitos jovens com fluxo de sangue, detonados emocionalmente, frustrados, esperando o próximo acampamento para se sentirem amados de novo.
Porque eles estão tão longe de Deus, tão entregues às suas ansiedades, tão entregues aos seus problemas, tão preocupados com o custo da vida deles, que se não passar, nada vai para frente. Eu te convido nessa noite, e eu te convido mesmo, a trocar a sua ansiedade por proximidade para se associar com Deus. Eu vou para o terceiro ponto da nossa live, que é algo que nós falamos de forma rápida na igreja e às vezes não explicamos isso para os jovens e eu fico preocupado. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de jovens muito mais profundos, que querem algo muito mais profundo. A lâmpada do homem não está no seu corpão bonitão. Não está. A lâmpada do homem, jovem, e não espere chegar nos 60 para descobrir isso. Não está na sua mente, nas suas mega ideias, na sua inteligência. Não está aí. Sabe onde Deus deposita a glória dele na sua vida? No seu espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Eu custei entender esse negócio, mas orando, o Espírito Santo foi me explicando. Márcio, mas o que Deus derrama no meu espírito? Revelação. Revelação da palavra. A revelação da palavra gera autoridade. A autoridade gera posicionamento. Posicionamento gera uma caminhada correta. E uma caminhada correta gera destino. É por isso que eu falo muito jovens de governo. Se você não viu a live Jovens de Governo, caça lá e vai ver. Porque é completamente diferente. Márcio, mas eu não entendo esse negócio do meu espírito. A ansiedade impede que você entenda mesmo. Porque você fica caçando soluções o tempo todo na sua mente. Mas a ansiedade te impede de orar. E quando vai orar, você vai conversar com Deus sobre o problema. Não fale com Deus dos seus problemas o tempo todo. Fale dele. Quem ele é? Por que ele te criou? Por que ele te ama? Deixe que ele se revele a você. E aí ele vai depositar a presença dele, a revelação, a palavra no teu espírito. Ele vai cortar o corpo, passar pela mente e depositar algo glorioso no mais íntimo do teu ser, no teu espírito. Agora você vai entender a diferença do homem natural e do homem espiritual. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,14 assim: lembre-se, os homens queriam que Jesus fosse o libertador de Israel dos romanos, mas Jesus veio para libertar a humanidade, algo muito maior. Olha só o que diz 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,14. Eu li, foi o comentário que eu executei, que eu escrevi aqui, mas eu quero ler o versículo primeiro, depois eu falo isso aí. 1 Coríntios 12, versículo 14, diz assim: 1 Coríntios. Eu acho que eu errei minha referência para variar. Mas o que eu quero dizer para você é que o homem natural não compreende as coisas de Deus, não compreende as coisas do Espírito. Sabe por que ele não compreende? Porque o homem natural ele não está ligado nas coisas da eternidade, ele não pensa sobre o propósito, ele não pensa sobre o chamado, ele não pensa em ser um homem de governo, ele não pensa em ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele acha que gastar-se na presença do Senhor é prejuízo, porque ele está preso às coisas naturais. E aí é como se ele, mesmo sendo cristão, ele ignorasse o seu espírito. Porque no teu espírito o Senhor vai depositar a eternidade, a personalidade dele, a glória dele, a revelação da palavra. E quando você começa a olhar para isso e valorizar, aí você deixa de ser um homem natural, um cristão meramente natural. Eu não estou falando de um cristão exatamente carnal, pecaminoso. Eu estou falando daquele cristão que ele vai na igreja, ele escuta a palavra, mas quando ele tem que fazer uma compra, ele não ora. Ele vê só quanto ele tem no bolso. Não tem fé. Ele acha que ele mesmo vai dar conta, o trabalho dele vai cuidar dele. Ele acha que vai conseguir casar com uma pessoa muito boa porque é bonito, porque fala bem, porque é intelectual. Jovem, eu quero despertar você.
Observe o que Deus está colocando no teu espírito. Observe as riquezas que Deus está colocando no teu espírito. Mas então quer dizer que os dons que eu tenho não é para usar só na igreja? Não. Dons apontam para destino. Márcio explica isso em outra live. Agora não. Os talentos que Deus está te dando apontam para um propósito. Deixa eu dizer, os milagres de Deus ocorrem na nossa vida por algo muito maior do que o momentâneo. Quando Eliseu fez um milagre com aquela mulher, e Eliseu falou, pega vasilha, acabou as vasilhas? Beleza, agora você paga a conta e vai viver do resto. Pera aí, Márcio, como assim? Deus nunca te dá a quantia certa. Ele te dá algo maior para você viver. A glória de Deus vai fazer você viver dela. Mas como que eu vou discernir isso? É no teu espírito. Quando parar de ser um crente carnal, envolvido em pecado. Quando parar de ser um crente materialista. Quando parar de ser um crente incrédulo. Não crê na eternidade, não crê na presença de Deus, não crê na voz de Deus, não crê nos profetas, não crê no que os pastores falam, não crê nos líderes, não crê na Bíblia, não crê em nada. E aí a glória de Deus fica ali, mas você não toca. Você finge que não. É como se você tivesse uma casa. E nessa casa, deixada como herança, tivesse um quarto. E nesse quarto tivesse uma chave. Você ganhou um molho de chave. E digamos que nesse quarto tivesse um armário. E nesse armário tivessem muitos diamantes. E você trabalha, paga conta e vive naquele sufoco. Mal consegue sustentar a casa que você ganhou. E você nunca tem a curiosidade de conhecer o que tem lá naquele quarto. Você usa quase todos os quartos da casa, mas aquele quarto lá, que todo mundo fala, esse quarto aí é bobeira, esse quarto aí, não sei o quê. Porque é isso que as pessoas fazem, é isso que muitos jovens fazem com o espírito deles. Meu espírito tem nada não, é inútil, deve ser a parte inútil do meu ser. É isso que o homem natural e o homem carnal faz com o seu espírito. Isso é bobeira, essa chave aí pendura. Esse quarto aí deve ser de enfeite. Mas os diamantes estão lá. Os diamantes estão lá. As lives estão nesse quarto meu. Os livros estão nesse quarto. O blog está nesse quarto. Minha forma de liderar está nesse quarto. É esse quarto onde eu pego orientação para a live que eu vou fazer daqui a pouco. Para a série de Jonas. Mas quantas vezes você já falou de Jonas? Acho que todo ano eu falo de Jonas. E Márcio, de onde você tira tanto Jonas? Está nesse quarto. Eu descobri. E eu estou querendo te ensinar isso. O espírito do homem guarda a glória de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 16. Venha comigo, Atos 16. Atos 16 diz assim a palavra de Deus. Estou em Romanos. Perdão, gente. Estou em Romanos. Viajei aqui. É porque eu estou em Romanos. E eu estou caçando Atos. Atos continua aqui na minha Bíblia. Atos 16 diz assim. Certo dia, eu vou te mostrar o impacto de você entrar nesse quarto, que é o teu espírito onde estão os diamantes. Você vai ver o que você vai tirar desse quarto. Nas situações mais inusitadas. Atos 16 diz assim a palavra. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como você pode ser salvo. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito:
pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Top demais. Paulo tirou desse quarto o espírito dele, discernimento, para exercer governo naquela situação e para calar aquele espírito imundo. Às vezes nós passamos por situações, demônios estão nos oprimindo, e nós ficamos jogando ideias para cima dos demônios, discutindo, conversando, inventando moda. Não adianta. Mas se você entrar nesse quarto dos diamantes, haverá um diamante lá que está lá, discernimento. E você vai discernir em que guerra você está e como se posicionar. Eu vou ler mais um pouco a palavra com você. Vou lá para o versículo 21. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles. Eu estou em Atos 16, versículo 22, né? As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Paulo e Silas estavam presos e eles foram lá naquele quarto, que é o espírito deles, e tirou um diamante. Lá estava escrito assim, louvor. A mente deles nunca estaria algo assim, no momento daquele. E eles falaram, louvar agora? Vou louvar. Estava lá uma receita, em caso de cárcere, louve ao Senhor. E eles louvaram. E as cadeias se abriram. O que você está passando? Enfermidade? Doença? Cadeias? Ah, mas você consegue me dar uma receita de bolo? Eu? De jeito nenhum. O Espírito Santo. Mas você tem que entrar lá naquela casa e entrar naquele quarto onde está o teu Espírito e onde o Espírito Santo deposita a glória dele. E a resposta estará lá. Eu lembro que, discipulando jovens, às vezes tinha jovens que me faziam perguntas chaves. O que eu faço nessa situação? E eu falava assim, uma boa pergunta. E eles ficavam bravos porque eu não dava resposta. Na verdade, eu estava dizendo, a resposta está lá no teu Espírito. Ah, mas eu mal acesso esse lugar? Pois é. É lá que está o teu chamado. É lá que está a tua bênção. É lá que está a provisão de Deus. É lá que está a colheita de Deus. É lá que estão os teus talentos. É lá que está a revelação do que você precisa. É lá que está a sabedoria para as decisões. É lá que está a receita certa para quebrar as cadeias. No caso deles foi louvor. E no seu? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Sabe se você... Márcio, como é que você sabe que muitos jovens não entram nesse quarto? Observe a vida de jejum. Quando você compreende. Sabe, ao invés de começar 2022 com a listinha de emagrecer, comer menos, e blá 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 blá. Comece 2022 falando assim, vou entrar mais no meu quarto, no meu espírito. Vou discernir melhor o meu espírito. Mas como é que faz isso? Jejum, oração, palavra, oração em línguas, adoração. Mas isso é receita de bolo? Não, eu estou te dando um começo. Um começo. Pare de perguntar para as pessoas o que você tem que fazer, o que você tem que viver. Pare de perguntar para os outros qual é o teu propósito de vida, qual é o teu chamado, como é que você tem que pregar, como é que você tem que dançar, como é que você tem que cantar, como é que você... Pare! Você corre sério risco de alguém dizer o que você é. E eu te pergunto, você acredita que em sã consciência alguém viraria para Davi e falava assim, você é o menino que vai matar Golias e se tornará rei de Israel? Tá, tire Samuel, porque Deus falou com Samuel. Eu estou falando todos os homens ali. Acho que nem o pai de Davi acreditava.
Tem coisas que o Espírito Santo vai falar ao teu coração que talvez ninguém vai acreditar. Aí você vai ter que fazer. Propõe algo no teu coração esse ano. Ore em línguas um pouquinho mais. Saia daquele discurso, é para todo crente, é para mim, não sei o que, não entendo. Pare com esse negócio. Pare. Porque se Moisés estivesse tentando entender como que o Mar Vermelho se abriu, até hoje ele estava lá. Dica da minha esposa aí, hein? Minha esposa é incentivadora, mulher de fé, visionária, guerreira. E Deus me deu de presente. Ah, mas porque você cativou ela pela tua unção, blá, blá, blá. Conversa. Minha esposa, quando entrou na minha vida, eu só sabia chorar, numa depressão infernal, pensando em suicídio. E eu sei lá como é que essa mulher olhou para mim. Graça. Pensa que eu dei conta de cativar? É ruim, hein? Graça. Jovem, deixe o Senhor cuidar de você. Abra mão da ansiedade. Abra mão da ansiedade. Pegue as coisas de Deus que estão disponíveis no teu espírito. Vou para o quarto ponto. Ela disse aí, eu recebo, hein? Ah, recebe aí, mulher. Receba também você, jovem. A glória de Deus sobre a tua vida. Acredite. Sou doido não, acredite. Vamos para o quarto ponto. Para você se livrar, não ser escravo da ansiedade, você precisa estar no lugar certo. Márcio, quer estar no lugar certo? É por isso que eu falo muito de propósito. E aí, você tem que ver o que eu estou falando de Jonas, porque quando você foge do seu chamado, você nunca vai para o lugar certo. Quando você foge do seu chamado, o máximo que você vai fazer é pegar um navio em direção à tempestade. Talvez, se você der sorte, você cai na barriga de um peixe grandão. É isso. Quando você foge do seu chamado, você mostra que não conhece o amor de Deus. Neemias esteve no lugar certo, foi reconstruir Jerusalém. Ruth acordou quando o tio dela deu uma sacudidela nela e ela exerceu a autoridade de rainha. Não, eu falei de Esther, né? Ruth esteve no lugar certo quando ela decidiu seguir Noemi. E ela teve Boaz, Jessé, Davi, genealogia de Cristo. Pouca coisa não, hein? Davi esteve no lugar certo quando ele resolveu estar na frente de Golias e exercer a autoridade. Ai, se Neemias ficasse pensando, e se eu não construir a cidade? E se eu não der conta? E se? E Davi pensando na frente de Golias, e o cara é grande demais, não vai dar certo não. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que eu matei um leão, mas o urso, mas esse aí não vai dar. E se eu pegar 2 pedras ou 3 pedras? E se de repente o cara, eu der a pedrada no joelho, mas o outro joelho ficar bom e ele me dá um chute? E se Ruth ficasse pensando em se eu seguir Noemi, a gente ficar 2 mulheres miseráveis? E se não acontecer nada? E se esse Deus dela falhar? E se Esther jejuasse e falasse, e se eu entrar na frente do rei, o rei não virar aquele cetro, eu vou morrer? A ansiedade faz exatamente isso com você. Impede que você viva o teu propósito, exerça o teu chamado, cumpra o teu legado. Me parte o coração, mas eu vejo muitos jovens assim. Jovens que abandonam o chamado, enterram seus dons, pegam os poucos trocados que tem no bolso e compram uma passagem para qualquer cidade que vá para bem longe de Deus. E eu digo, e essa frase não é minha, eu não sei se é do Billy Graham. Ai, Senhor, me ajuda a dar o crédito para o homem certo. Todas as vezes que você quer fugir do teu chamado, o diabo prepara um barquinho top. De preferência que vá bem rápido. Eu lembro algumas coisas que eu já ouvi de alguns jovens. E às vezes eu fico pensando, eu tenho meus momentos de... que a minha filha fica assim, oi papai, tá longe, viajando. De jovens que falam assim,
Eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um dom, eu sei que eu tenho um talento, mas e se eu viver o chamado e não viver minha vida? Que vida? Que vida você vai viver longe do Senhor? Qual a utilidade de uma faculdade longe do Senhor? Qual a utilidade de um belo carro longe do Senhor? O que um casamento vai gerar na tua vida se Deus não estiver nele? O que uma conta recheada de dinheiro vai movimentar na tua vida se Deus não estiver ali para abençoar? O Espírito me leva a contar um segredo que eu tenho que compartilhar com vocês. Essa não estava no script não, hein? Um tempo atrás eu trabalhava fechado com 8 a 10 jovens, uma coisa assim. E o Espírito Santo falou, um dia orando em línguas, o Espírito Santo falou assim: por que só 10 jovens? Por que você não abre e coloca isso lá no Instagram? Muitos jovens gostariam de entender que toda geração tem seus 10 que fogem e não herdam Canaã e tem seus 2, Josué e Caleb. Por que você não prega essa mensagem? Por que você não se dispõe a ensinar sobre discipulado e oração em línguas no Instagram? Por que você não faz isso? Abra. E eu fico me perguntando como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Jovem, quando você fecha o teu chamado, você faz assim. Você impede que as pessoas conheçam o teu chamado. Você está impedindo que jovens conheçam o amor de Deus. Mas como Deus revela o seu amor? Deus revela o amor dele através dos seus dons, dos seus talentos, da sua voz, do seu jeito de ensinar, de discipular, de pregar, de dançar, de cuidar de pessoas, do seu jeito de cativar pessoas. Mas muitas vezes você quer ficar num mundinho quadradinho, formatadinho. Então, isso gera ansiedade, porque eu tenho que dizer para você que esse mundinho quadradinho que você pensa que consegue controlar é que nem o naviozinho que Jonas pegou. Qualquer hora esse bicho vai quebrar, e pode quebrar. Por isso que eu coloco sempre lá: jovens de joelho, 12, eu vou corrigir esse negócio, 12 menos 10. Porque o Senhor me deu uma palavra para pregar para jovens que são como Josué e Caleb. Líderes, jovens que querem algo mais, jovens que não querem só ficar pedindo para os líderes. Dá um acampamento, dá gincana, dá doce, joga fumacinha no culto, faz um cultinho divertido para nós, líder. Prega, conta umas piadas para a gente se divertir, porque somos jovens, feridos, fragilizados, hein? Eu acredito numa geração, no meio dessa geração, eu acredito que há Josués e Calebs que vão levar outros jovens a tomar Canaã. Eu acredito que os jovens não precisam chegar nos meus 40 anos para entender o poder e o impacto da vida deles sobre essa sociedade, sobre essa terra. Eu acredito nestes jovens e eu prego para eles. E se você conhece jovens assim, mande nossa live, mande nosso trabalho. Divulgue. Divulgue. Porque você tem que me ajudar a caçar Josué e Caleb. Vou fechar a nossa live dizendo: decida refletir e viver livre da ansiedade.
Decida não abraçar os problemas. Decida colocar sua vida nas mãos de Deus, no hábito diário de estar com Ele, entrar lá no quartinho dos diamantes. Decida conduzir as pessoas a depender de Deus e não de você. Faça as pessoas depender de Deus. Decida restaurar sua vida de oração a fim de compreender o seu propósito. Decida orar em línguas constantemente. Pare de orar em línguas quando alguém toca uma música que você acha que é espiritual. Pare, bobeira. Decida parar de copiar os outros. Seja autêntico. Seja autêntico. Nossa live vai chegando ao final e eu quero fazer uma oração. Você que foi tocado, coloca a mão no coração aí. Espírito Santo, confirma a unção que o Senhor está derramando e permita que outros tantos jovens sejam tocados, livres da ansiedade, sarados, amados e cuidados pelo Senhor. Tem muitos jovens entregando a ansiedade agora ao Senhor. Recebe, Espírito Santo, e no lugar coloca um destino, um propósito. No nome de Jesus, e aviva os dons. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Quero fazer um desafio. Nosso e-mail é marcio.cris@gmail.com. Vou ver se eu consigo digitar aqui para vocês. Tá indo aí. Eu convido você a entrar lá no Instagram, mandar essa live para outras pessoas. Eu convido você depois a entrar lá no nosso canal Jovens de Joelho no YouTube, ver a nossa reflexão sobre Jonas. Tá tenso demais aqui lá. Eu convido você a ir lá no nosso canal no Instagram e fazer o sal, que é pós-live, eu vou publicar daqui a pouco, já vou deixar lá o sal. Eu convido você, se foi abençoado, a não parar a bênção em você. Pega essa bênção e manda para outros. É isso aí. E o último recado, se você sonha em ser como Josué e Caleb, se você quer assunção para a tua vida, quer dizer que a gente quer orar por você, quer colocar você num quadro de oração e você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu nome, vai mandar no nosso e-mail, Márcio, eu quero estar nesse quadro de oração porque eu quero a unção de Josué e Caleb. Você vai mandar o seu primeiro nome e a primeira letra do seu sobrenome, e nós vamos montar um grande quadro. Eu vou mostrar ele aqui porque ele vai crescer, é algo que o Espírito me mostra. Só lembrando que nós vamos falar muito de emoção esse ano, porque o governo de Deus, eu falei muito de jovens de governo. Jovens de governo começam governando suas emoções. Eu falei hoje de ansiedade. Então, domingo, 3 horas, eu falei que tinha surpresa, nós vamos falar de ira. E aí, você sofre com ira? Conhece alguém que sofre com ira? Eu vou digitar aqui, ó. Domingo, 15 horas. Beleza? Você é nosso convidado para vir aqui se divertir com a gente. Você vai ficar chocado desse negócio de ira. É bomba, bomba, bomba. Amém? É isso aí. Faça o nosso sal. Mande essa live para outras pessoas. Vamos ter o prazer de responder o sal lá com o maior carinho. O sal é um exercício que a gente deixa sempre pós-live. É isso. Domingo, dia 16. Aguardo você e traga um convidado. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com você. Curta aí o nosso canal. Curta aí nosso estudo de Jonas. Logo, logo a gente publica o último episódio para 10. Um abraço. Até mais. Tchau.